Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante: o direito dos quilombolas. Quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades criadas por escravizados entre o século XVI e o fim da escravatura em 1888. Eu sou a Alana Gama e quero te convidar para vir comigo nessa jornada. Vamos nessa? Hoje, podemos dizer que os quilombolas são grupos étnicos que se autodefinem por conta da sua relação com a terra, com a ancestralidade, com as suas tradições e suas práticas culturais. E no Brasil, você sabe, toda vez que um grupo étnico reivindica terras, é aquele fuzuê. Fuzuê, por falar nisso, é uma palavra que, segundo os etimologistas, vem do banto e que combina muito bem com a situação que os quilombolas vivem hoje no Brasil. É possível que ao ouvir a palavra quilombola, você se lembre logo de duas figuras que foram negligenciadas por muito tempo na história do Brasil: Zumbi e Dandara, os líderes do Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, em Alagoas. Pense num casalzão! Palmares foi o maior quilombo da América Latina, com cerca de 20 mil habitantes. Desde o seu surgimento, lá no finzinho do século XVI, ele foi alvo de várias expedições organizadas por holandeses e por portugueses, até ser completamente destruído pelas tropas do Domingos Jorge Velho em 1694. Dandara teria se matado num cerco com milhares de homens e até canhões, uma novidade da guerra naquela época. Ela preferiu morrer a voltar a ser escravizada. Seu companheiro Zumbi foi morto em uma emboscada no ano seguinte. Dezenas de anos se passaram e os herdeiros de Dandara e Zumbi seguem enfrentando os desafios. A Constituição de 1988 fez do termo quilombola uma categoria jurídica, que pode ser usada pelo Estado brasileiro para assegurar a propriedade definitiva de terras a comunidades negras rurais dotadas de uma trajetória histórica própria e relações territoriais específicas, bem como ancestralidade negra relacionada com o período escravocrata. E o que aconteceu? Nada, ou quase nada. Tanto que em 2003 o governo editou o Decreto 4.887, que para muitos simbolizava a concretização da luta política quilombola. Esse decreto regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes de comunidades dos quilombos. Um belo reforço para o que a Constituição previu 15 anos antes, certo? Segundo o Instituto Socioambiental, mais de 98% das terras quilombolas regulamentadas pelo governo sofrem algum tipo de ameaça. Já uma análise feita pela organização Terra dos Direitos indicou que, no ritmo atual, serão necessários pelo menos uns 3.000 anos para que todos os territórios com processo de titulação em aberto sejam reconhecidos. Hoje a gente tem cerca de quase 4.000 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares. A partir disso, o processo vai para o INCRA, né, que se inicia aí realmente o processo de regularização do território, ou seja, de delimitação enfim, e a gente fala, estou falando mais assim num processo mais rápido, mais de delimitação do território e de titulação, que isso aí pode demorar 20, 30 ou, enfim, tem comunidade aí que está há mais de 30 e poucos anos aí, dentro da Constituição, tentando ser titulada e não foi titulada, que é o caso de Calunga, enfim, o caso de das milhares de comunidades no país. Apesar das lutas, também temos as vitórias. Em 150 anos que realiza o levantamento sociodemográfico e econômico do Brasil, o IBGE finalmente incluiu os quilombolas no censo de 2022. O resultado? 1.327.802 pessoas foram identificadas como quilombolas. E elas estão espalhadas pelos 1.669 municípios, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. As maiores concentrações estão na Bahia, no Pará e no Maranhão. Mas até em metrópoles como Rio e São Paulo também tem seus quilombos. Comunidade quilombola, comunidade coletiva, que é levado pela própria comunidade, a Fundação Cultural Palmares. A Fundação Cultural Palmares faz aí um processo bem criterioso para poder de estudo, né, para saber se essas comunidades são realmente, tem a característica que é descrita no decreto 4887, né, quem são essas comunidades quilombolas, né, que tem que ter um vínculo ancestral, uma luta, né, relacionada
com o processo de escravização no país. As terras dos quilombolas despertam a cobiça em muitos grupos que agem de forma ilegal. Isso sem falar na perseguição às religiões de matriz africana. Um caldo explosivo que muitas vezes termina em violência. A violência nos territórios quilombolas ela tem se acirrado cada dia mais, seja em disputas territoriais com o grileiro, com o suposto proprietário, o avanço de facções criminosas, do crime organizado dentro dos territórios quilombolas também tem sido uma preocupação muito grande, além das milícias, enfim, e das violações perpetradas pelo próprio Estado, ou por empresas, né, com aval do Estado para empreendimentos dentro de territórios quilombolas. A história de Mãe Bernadette é um exemplo dessa violência contra quilombolas. A Yalorixá liderava o Quilombo das Pitangas, que fica em Simões Filho, região metropolitana de Salvador, quando foi brutalmente morta em agosto de 2023. Mãe Bernadette fazia parte do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos pelo governo federal desde que seu filho Binho do Quilombo foi brutalmente assassinado em 2017. O crime nunca foi solucionado. Então tem que ter, meu Deus, uma pessoa que responda por nós, que ajude a nós. Pelo amor de Deus, é uma mãe que está lhe pedindo. Que olhe esses territórios quilombolas, principalmente aqueles que são condenados por mulheres. Em abril de 2024, o INCRA finalmente reconhece as terras do Quilombo das Pitangas. A luta de Mãe Bernadette não foi em vão. O governo precisa avançar na titulação dos territórios quilombolas, os governos, né, tanto a União, tanto com os estados, precisa avançar para que a gente realmente atinja aí metas mais igualitárias na garantia, na efetivação de direitos, que já está garantida há mais de 35 anos, né? É engraçado pensar que a palavra quilombo não se refere apenas ao território dos quilombolas. Segundo a cientista social Vilmahara Benevides da Silva Alves dos Santos, a palavra quilombo também significa o corpo e o pensamento que não se reconhecem como propriedade do outro. Que tal apoiar a luta quilombola de corpo e alma? Axé!